Olá, queridos, a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade, essa manhã gloriosa de domingo, que temos de estar na casa do Senhor e juntos falarmos da santa e bendita palavra de Deus. Hoje nós estudaremos a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Incrível que já estudamos 4 lições da nossa EBD e a gente percebe o tanto que o tempo está passando rápido. Está muito rápido. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. É um motivo de muita alegria estarmos na casa do Senhor, exatamente 9h06. E a partir de agora nós vamos estudar essa lição maravilhosa e tenho certeza que servirá de um subsídio espiritual para a sua vida e juntos nós vamos agregar um valor espiritual muito grande ao falarmos da palavra de Deus. Ore comigo agora em nome de Jesus e nós vamos falar com Deus, agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso que Ele nos deu. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais desse dia, por mais dessa manhã gloriosa que o Senhor nos deu, a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, depois de um sábado maravilhoso, e agora, Pai, nesse domingo maravilhoso também que o Senhor nos deu. E agora, Pai, quando vamos falar da Tua palavra, ajuda, Pai, a cada um de nós, ajuda os Teus filhos onde quer que eles estejam, estenda as Tuas mãos maravilhosas e nos dê força, Senhor, para caminhar. Senhor, traga, Senhor, ao nosso coração aquilo que precisamos através da palavra do Senhor. Fala-nos de uma forma especial, Senhor, através da Tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, alguns irmãos aqui no nosso tempo central agora, já estamos retomando aos poucos as nossas atividades. Louva a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco aqui. E aqui nós vamos comentar a nossa lição. Mais uma vez está comigo aqui o diácono irmão Léo, professor Joás, muito bem-vindos aqui. E nós vamos comentar a nossa lição 5, do dia 3 de maio de 2020, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo está em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, e nos diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, nós comentamos durante a semana, né, Joás, que 4 lições, Léo, tudo no capítulo 1 de Efésios. E agora, somente na 5ª lição que nós vamos começar o capítulo 2. É de uma profundidade quase que imensurável, né? A nossa leitura bíblica em classe está baseada também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. E como nós temos um bom costume, eu vou ler o primeiro versículo. O Léo e o Joás me ajudam a revezar aqui na leitura, até chegarmos ao versículo de número 10. Está escrito assim na palavra de Deus. Talvez você ainda não tenha lição, pode acompanhar aí na sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro mundo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Graças a Deus. Pois bem, nós já oramos, já fizemos aí a nossa leitura bíblica em classe, também a verdade prática e o texto áureo, e o que nos resta agora é começar o comentário dessa lição, né, Léo? Sim. Joás, vamos lá? Vamos embora. Irmãos que estão conosco aqui, Deus abençoe a vida de todos vocês. É um prazer ter vocês aqui, uma riqueza incomparável ter a participação, a presença dos irmãos aqui no nosso meio. Deus abençoe vocês de uma forma especial. Estamos aí retomando as nossas atividades e somos gratos a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco aí constantemente. Alguns aqui no templo, a maioria em casa, né, devido a essa pandemia, e todos juntos louvando a Deus. Isso é muito bom. Alguns aqui no templo, a maioria em casa, e nós todos juntos, de uma forma direta e indireta, nós estamos glorificando a Deus nesta manhã gloriosa. Vamos lá, introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Léo e Joás, seguinte, vamos só dar uma recapitulada aqui no que nós já vimos até agora. Nós já estudamos 4 lições, e essas 4 lições até o presente momento, nós destacamos aí a carta aos Efésios, né? Na primeira lição nós tivemos uma síntese, uma visão panorâmica da Epístola de Paulo aos Efésios. Nós estudamos aí os 6 capítulos praticamente, né? Foi uma visão ampla e panorâmica da carta. Depois, na segunda lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, a partir do momento que tomamos a decisão de render-nos aos pés do Senhor, nós entendemos o plano da salvação, que não é mérito humano nenhum, isso vem de Deus, através de Cristo Jesus, e a salvação ela traz consigo bênçãos espirituais tremendas, e nós estudamos na lição 2. Na lição 3, foi uma lição mais polêmica, né, no que se diz respeito à eleição e predestinação, e nós discorremos essa lição, graças a Deus, de uma forma tranquila, né? Na lição 4, da lição do domingo passado, nós falamos da iluminação espiritual do crente, ou seja, nós, sem exceção de nenhum de nós, todos que tomaram a decisão de render-se aos pés do Senhor, foram alcançados através da palavra de Deus, através da pregação da palavra de Deus. Aí talvez você possa estar pensando, mas eu aceitei Jesus quando eu ouvi um hino. Esse hino está baseado na palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for ministrada, não há como chegar ao conhecimento pleno de Cristo. E o Espírito Santo, a partir do momento que nós ouvimos a palavra, então ele ilumina a nossa mente para que entendamos os princípios divinos através da palavra do Senhor. Então nós somos iluminados pela palavra de Deus para entendermos a boa, perfeita e santa vontade de Deus. Então essa foi a lição 4. E hoje nós vamos falar o que isso causou em nós, que nós somos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, que compete essa nova vida. Então nessa introdução aqui nós já relatamos aí as 4 lições e agora essa 5ª que vamos estudar. Vamos lá? Sim. O objetivo geral dessa lição é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. E nós temos 3 objetivos específicos, que é refletir, o primeiro, refletir sobre nossa natureza pecaminosa. O segundo, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E o terceiro, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Nossa lição, como de costume, é dividida em 3 tópicos, que são: o primeiro tópico, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O segundo tópico, a primeira antiga natureza morta em ofensas e pecados. O segundo, vivificados pela graça. E o terceiro, a salvação não vem das obras. E o ponto central da nossa lição é que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Graças a Deus. Joás, é uma lição esplêndida para a gente estar trabalhando ela, né? É uma lição muito rica, né? Eu lembro daqueles
daquelas declarações de Jesus em João, né? Eu sou, né? Uma das mais importantes que a gente vai lembrar bastante dela hoje, está lá em João 11, né? Eu sou a ressurreição e a vida, né? Lá pelo verso 25. Então, essa é a ideia da lição de hoje, né? O apóstolo já começa o 2º capítulo mostrando como era a nossa velha vida, né? A nossa maneira de viver a vida antes de Cristo, e depois ele vai falar da nossa nova natureza, né? Dessa regeneração que a morte e a ressurreição de Cristo nos proporcionou, né? Isso é muito esplêndido, né? Isso é maravilhoso. Então vamos lá. No nosso comentário, né, na lição, nós vamos discorrendo aí dentro desses 3 pontos que o Léo acabou de citar, do capítulo 1º, 2º e 3º, e durante aí o nosso comentário nós vamos citando alguns textos, vamos clareando alguma coisa que está aqui na lição. Capítulo 1º, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estavam mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Paulo fala isso no capítulo 2, versículos de 1 a 3. É uma associação muito bacana para você que está em casa. É impossível a gente concentrar no comentário dessa lição, só concentrar em Efésios. Paulo ele foi muito específico no que se diz respeito à salvação e esses processos pós-salvação, né? Vamos falar assim, esse processo pós, esse conhecimento pleno de Cristo. Nós vamos entender muito bem sobre esses pilares da salvação na carta que ele escreve aos Romanos. Eu não me canso de falar isso. Em Romanos nós vamos identificar 5 pontos que advêm da salvação, que é a salvação, a justificação, a regeneração. Esses 3 pontos acontecem na nossa vida no ato imediato da salvação. Aí depois vem a santificação, que é um processo paulatino, isso é gradativo, e por fim a glorificação, que é o estágio final da igreja, que é esse corpo miserável sendo transformado por um corpo de glória. E aqui em Efésios ele vai falar dessa condição antiga, essa condição antes da salvação. O tema central dessa lição hoje é exatamente isso. Mas depois, o primeiro tópico, né? Depois ele aponta para uma nova vida em Cristo, já julgando uma luz lá na eternidade. Como seremos, né? O que somos hoje, o que éramos, ou seja, o que éramos antes de conhecer a Jesus, o que somos hoje com o conhecimento do Evangelho de Cristo e o que seremos na eternidade. Logo nos 3 primeiros versos ele vai falar dessa antiga natureza, né? Dessa vida antiga que a gente vivia, a velha vida de pecado, né? Exato. E tem um trocadilho muito fino aí, né? Nesses 2 primeiros versos, logo nos 2 primeiros versos ele fala que a gente estava morto nas nossas ofensas, no primeiro verso, e ele vai dizer por que a gente estava morto nas nossas ofensas e pecados, porque andávamos segundo o curso desse mundo, né? O subsídio linguístico aqui para ofensa, né? Ele está presente na lição. Para ofensa, paraptoma, é a ideia de um soldado que está do lado de outro soldado e cai, né? Esse cair na batalha, né? Ferido, talvez mortalmente, aí ele cai ferido ao lado de um soldado que está combatendo ainda. Então, paraptoma é isso, aquele que cai ao lado, né? Essa é a palavra para ofensas. E por que nós caímos? Aí ele vai falar, porque nós andávamos no curso desse mundo. Aí a palavra ali, peripateu, né? Os gregos conhecem muito bem a palavra, né? Era o método que Aristóteles usava, né? A sua filosofia ele usava esse método peripatético, né? Para ele a felicidade plena era alcançada quando você conseguia resolver todas as áreas da sua vida, né? Você tinha que estar plenamente no trabalho, plenamente na família, plenamente na política. Quando você conseguia viver essa vida plena em todos esses âmbitos, aí você tinha a felicidade. Então, para você alcançar essa felicidade, você tinha que circular, né, todos os âmbitos, né? Então, por isso, peripatético é aquele que anda em círculos, né? Aquele que caminha, né, que faz o seu próprio caminho, né, e às vezes ele repassa, né, para corrigir alguma coisa
que precisa ser corrigido. Então, olha o trocadilho. Nós estávamos mortos, né, como um soldado caído. Por que nós estávamos mortos? Porque nós andávamos no curso desse mundo, né? Nós vivíamos nesse método peripatético, buscando a felicidade onde ela não está, né? Nós ouvimos uma pregação aqui quarta-feira, né, a receita da felicidade. A felicidade real, né, verdadeira, está na pessoa de Cristo. E é isso que Paulo vai mostrar aí dos versos 4 em diante, né? E é muito bom a gente lembrar disso. Eu me lembrei de um texto de Mateus capítulo 19, se não me engano, quando Jesus é questionado por aquele jovem rico, e entre os judeus haviam também esse costume assim, né? O próprio Jesus falou isso: por que me chamas de bom? Bom é só Deus, né? Então havia um costume entre os judeus que, para um camarada ser bom, ele precisava concluir esse ciclo. E Aristóteles vem falando dessa questão filosófica e tal. A Bíblia também dá uma base filosófica, né, Joás? A gente fala isso, tem muita gente que não concorda com isso, mas o próprio Paulo usou termos filosóficos. Claro que ele não fez essa aplicação, falar assim, é isso aqui. Ele fez uma comparação, mostrando que a excelência do Evangelho supera qualquer filosofia humana. Nem se compara, né? A verdade é que nem pode se comparar, mas ela está aí como um conhecimento, mas a revelação, a iluminação do Evangelho vai além de qualquer conhecimento humano. Isso aí não tem o que discutir. Léo, nessa condição anterior nós já falamos disso aqui, até mesmo sem ler o tópico, né? Mas o ponto-chave aqui é o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa, do grego paripatoma, é o que Joás falou aqui, né? É aquele sentido de andar segundo o curso do mundo. O que me chama a atenção nesse ponto 1 aqui é o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda em pecado, né? Estando nós ainda no mundo, no curso do mundo. Sim, ele nos alcançou e nos vivificou, né? Como o Joás disse no primeiro e o segundo verso aqui desse capítulo 2. Por que isso que ele nos alcançou? Porque Deus é riquíssimo em misericórdia. E o fato dele ser riquíssimo em misericórdia, por quê? Pelo seu muito amor. É o versículo 4 que nós estamos colocando aqui dentro do tópico 1, desse subtópico 1. Então, nós éramos mortos, por quê? Porque nós andávamos segundo o curso do mundo, praticando as coisas de acordo com que o mundo, com o conceito deste mundo. Aí nós nos remetemos lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ótimo. Deixa eu fazer uma colocação aqui de uma palavra que eu falei agora há pouco, sobre a questão filosófica, tá? Não é que a gente está falando mal, eu amo a filosofia, gente, tá? Tem uma graduação, né, nesse ponto também. Não é que eu estou falando mal, eu estou dizendo que conheço o lado filosófico e conheço a pregação do Evangelho, conheço a palavra de Deus. O que eu disse aqui é que a palavra de Deus supera qualquer filosofia humana, isso é fato, ok? Vamos lá, ponto 2. Parece que Paulo faz uma crítica aqui, né? Sim, sim. Essa palavra, né, peripateu, ela aparece 2 vezes nas Escrituras. As 2 vezes é Paulo falando, né? E Paulo, é evidente que ele conhecia a filosofia. Então ele está fazendo uma espécie de crítica. Exato. Esse método aí não vai te ajudar, né? Você tem que ir a Cristo. Não vai resolver o problema, né? Parece que é uma crítica, né? Verdade, e que não iria resolver. A filosofia não vai resolver problema de homem nenhum. O que resolve o problema da humanidade chama-se Jesus Cristo, ponto. A palavra de Deus. Filosofia, conhecimento humano é esterco diante do conhecimento pleno do Evangelho. Isso aí é fato. E quando a gente lê Paulo, é até bom falar dessas questões filosóficas. Quando a gente lê Paulo, os escritos de Paulo, algumas vezes, você que está em casa aí, os irmãos que estão aqui, algumas vezes Paulo fez citação de Sêneca. Era um filósofo grego-romano da sua época. Algumas vezes ele fez. Menandro, né? Não é? E alguns outros e uma coisa que eu vejo sempre, principalmente nessa epístola aos Efésios, que o tempo todo nós estamos em Cristo, né? Verdade. Nós somos eleitos em Cristo, predestinados em Cristo, estamos agora vivificados em Cristo. E o conceito aqui ainda no tópico, no verso 1 e no verso 2, de morte,
o conceito de morte é a morte moral, a morte espiritual. Não é a morte física, né? Tanto é que no versículo 6 ele diz: e nos ressuscitou juntamente com ele. Verdade. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, Jesus nos ressuscitou porque estávamos mortos em nossos pecados. E a partir do momento que nós o aceitamos, que nós mudamos, e existe através da transformação da palavra, Jesus nos ressuscita. É o que ele está falando para o povo de Efésios, servindo numa aplicação prática atualmente para hoje aqui e agora. Isso é muito bom. Falando de morte, Léo, pegando um gancho disso aí, a Bíblia nos fala de 3 tipos de morte: a morte física, o homem está vivendo, morreu, morte física. Mas existe também a morte espiritual, que é o caso que Paulo está falando aqui, a separação desse homem de Deus, a desconexão do homem de Deus, e existe a morte eterna. O que é a morte eterna? O homem está morto espiritualmente e morre fisicamente, ele então morre também eternamente. É a morte eterna, é a separação eterna desse homem de Deus. Enquanto o homem estiver vivo, respirando, e estiver morto espiritualmente, se lhe for revelada a pregação do Evangelho e ele aceitar, entender o plano da salvação, ele pode deixar de morrer espiritualmente e passar a viver espiritualmente. Perfeito. E se ele morrer fisicamente, mas estiver vivendo espiritualmente, ele vai viver eternamente. Glória a Deus. É muito interessante isso, tá? Muito interessante. Vamos lá, ponto 2, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. É aquilo que o professor Joás falou aqui. E dentro desse andar, ele fala 3 tópicos aqui, 3 subtópicos aqui, dentro desse ponto 2. Primeiro, andaste segundo o curso desse mundo. 2, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. E 3, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então nós vemos aqui 3 tópicos. Primeiro, andaste segundo o curso desse mundo. O que é andar segundo o curso do mundo? Já falamos aqui. Esse mundo aqui não é pessoas, esse mundo aqui é o sistema. Está certo isso, Joás? É o sistema que controla as coisas, né, nesse mundo, né? Que rege, né? E está falando do sistema todo, né? Sim. O sistema político, religioso, sistema financeiro, né? Tudo é sistema, né? Que é corrupto e corruptor, né? Há uma potestade que governa esse sistema, né? Então, por mais que às vezes a gente veja boa intenção até aqui e ali, o sistema está nas mãos do espírito do anticristo que já está aí, né? Verdade. E há uma citação do próprio Jesus na tentação em Mateus capítulo 4, que o próprio Satanás falou assim: ó, se prostrado aqui me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, ó. Isso faz alusão ao quê? Ao sistema mundano que é regido pelo próprio Satanás, que aqui Paulo vai chamar de potestade do ar, por habitar nas regiões celestiais. E no subtópico 2 aqui, Léo, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Se o sujeito está no curso do mundo, ele tem um senhor que rege esse curso do mundo. Então ele vai andar não segundo ele, né? Nesse tópico 2 a gente vê o mundo, o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, na verdade é a nossa carne, que inclina para o pecado. Então aqui o comentarista nesse tópico 2, né, ainda nós estamos falando do versículo 2, verdade, do capítulo 2. Então aqui, andaste segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Por quê? Porque quem ainda não conheceu Jesus de uma forma especial, ele anda segundo os princípios do mundo. E quem que é o Deus deste século? Que é Satanás. O que ele fez? Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que nós não pudéssemos ver a luz do Evangelho, certo? E também nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 19, sabemos que o mundo jaz no maligno. Ou seja,
príncipe da potestades do ar é Satanás. Mais para frente nós vamos ver ainda, dentro desse trimestre, a nossa lição que vai falar sobre que a nossa luta não é contra a carne e sangue, sobre as nossas guerras, sobre uma batalha espiritual, sobre a armadura de Deus. E justamente nós temos que estar vigilantes, porque o Senhor Jesus disse claramente em Mateus 26, 41. Ele não falou orai e vigiai, ele falou vigiai e orai para não cair em tentação, sabendo que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que vigiar exatamente contra as investiduras de Satanás, que é o dominador deste mundo, que cega o entendimento dos incrédulos, para que não se veja o que nós temos a oportunidade de ver, que é a revelação do Evangelho. Agora, uma coisa para você que está em casa, e todos os irmãos que estão aqui, o Evangelho foi revelado a todos. A salvação revelada, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus foi para todos. E a revelação do Evangelho, a iluminação do Evangelho, ela está sendo pregada. Agora, há uma contrapartida do ser humano em que nenhum mérito humano, o homem não tem mérito nenhum em salvação. O homem precisa entender o que está sendo falado, o que está sendo iluminado a ele, o que está sendo revelado a ele, que é a pregação do Evangelho. Agora, a salvação vem de Jesus, a justificação, a regeneração, a santificação e a glorificação, isso é a dádiva de Deus para nós seres humanos. Nós precisamos entender e se render a esse plano salvífico de Cristo, ponto. Nós sabemos que o próprio apóstolo ele fala aqui que todos nós andávamos, todos nós estávamos mortos, né? Mas nós vivemos, e essa vida é vida com abundância, é vida eterna, né? Por causa do que ele fez. Exato. Né? Porque quando você olha para o passado, esse aí andava segundo o curso do mundo, andava segundo o príncipe da potestade do ar, e segundo a vontade da carne e dos pensamentos, né, a gente era indesculpável, né? A gente não teria como chegar diante de Deus com uma desculpa. Foi a serpente, foi o sistema, foi, né? A gente não tem como fazer isso, porque a gente andava segundo a vontade da nossa carne e do nosso pensamento. Aqui vem, porque tem esses dois pontos, né? O sistema que é governado por Satanás, né? O texto que o Léo falou, 2 Coríntios 4:4, né, diz que ele é o Deus desse século, Deus com D minúsculo, né? Então ele governa bastante coisa, né? Tem muita coisa que está na mão dele, né? Então ele cega o entendimento dos incrédulos, né? Por isso que a salvação é para quem crê, é preciso crer, né? Se eu me mantiver incrédulo, eu não tenho acesso à salvação, não tenho acesso à verdade. É verdade. E assim, me lembrando agora aqui de um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14 em diante, que diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Então, e esse Deus desse século, ele governa como? Com um engano. E esse engano dele é sedutor, né? Lá em Apocalipse 12:9 diz que ele é o sedutor desse mundo, né? Ele não governa assim porque por acaso, né? Esse governo foi colocado, foi entregue, era nosso, nós entregamos para ele, né? Quando pecamos. E ele usa de engano para governar, para seduzir, né? Olha lá para a história lá do Éden, né? Olha lá para Gênesis 3:13, né? A serpente me enganou, ele usa de engano, né? 2 Coríntios 11:3, né? Ele é enganador. Então é assim que ele governa, mas a gente não tem como transferir a nossa responsabilidade para ele, porque nós estávamos mortos, porque seguíamos o curso que ele traçou, que ele governa e tudo, mas a gente seguia esse curso porque a gente foi seduzido. Por quê? Pela nossa própria carne, pelo nosso desejo, né?
pelos nossos pensamentos. Então, a gente é indesculpável quando a gente se mantém incrédulo, né? Não se recusa a crer. A gente é indesculpável diante de Deus. É interessante que você que está em casa, os irmãos aqui, todos nós, né, estamos comentando essa lição 5. Eu vi o pastor Sebastião Correia, há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, ele deu um estudo e falou uma palavra que isso ficou no coração desde esse tempo. Ele falou o seguinte, que o homem, quando pecou, lá no Jardim do Éden, ele deu legalidade ao diabo para agir. Até então o diabo não tinha como agir, mas através do pecado, ele deu legalidade ao diabo para agir. Ou seja, o diabo usurpou o direito, e Cristo fez o contrário, né? Quando você vê Filipenses 2, versículo 5 a seguir, você vai ver lá, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí Paulo começa explicando, que sendo Deus, não usurpou o direito de ser igual a Deus, antes humilhou-se, esvaziou, e foi até a morte de cruz. Então, a legalidade que o homem deu ao diabo através do pecado, ela foi quebrada por Cristo através da morte dele lá na cruz do Calvário, e proporcionou a nós, cristãos, proporcionou a todos que aceitarem esse plano, a salvação. Isso é maravilhoso. E o próprio Jesus disse isso em João capítulo 12, versículo 31, corroborando com o que o senhor está falando, que ele diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ou seja, Satanás foi decretado na cruz do Calvário a expulsão e a condenação de Satanás. Ótimo. Irmãos, nós vamos dar uma corrida aqui, senão nós vamos agarrar nesse ponto 1 aqui, não vamos virar o dia, não vamos? Se bem que está muito bom o comentário, né, Jorge? Mas vamos lá. Eu quero dar um aviso aos irmãos. Os irmãos que estão aqui no templo, se quiserem fazer alguma pergunta dentro da lição, dê um sinal aqui que a gente leva o microfone até aí, os irmãos participam e nós vamos fazer assim, tá bom? Os irmãos que estão em casa, podem nos falar através do nosso chat. Como, por exemplo, o Malbino me pediu para a gente aqui explicar o versículo 7 da nossa leitura bíblica em classe, que é o versículo 7, está escrito assim, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Malbino, eu sempre falo isso, que um texto isolado, ele serve de pretexto, né? Então, um texto fora do contexto, ele vira um pretexto, isso vira uma heresia. Eu sempre falei isso, sempre defendi essa convicção aí. Esse versículo 7 está inserido num contexto em que Paulo está falando da salvação em Cristo Jesus, que mostrou o nosso passado, como nós éramos no passado, perdidos, sem condição de salvação. Mostrou o momento em que Cristo desce do céu e se torna homem para salvar a mim e a todos quanto ouvem a pregação do Evangelho. Fomos salvos por ele, através da graça. E através da pregação do Evangelho, da salvação, da graça do Senhor, ele aponta para nós as bênçãos vindouras, como, por exemplo, a eternidade que nos espera. Tá? O céu maravilhoso, ruas de ouro e de cristal e tantas outras bênçãos que o Senhor preparou para nós, a igreja do Senhor, e para todos aqueles que amam e esperam a sua vinda. Deus abençoe o Malbino e tantos outros que estão conosco aí. Se você tem alguma dúvida dentro da lição, manda aqui a sua pergunta, manda no chat, os irmãos que estão aqui, dão um sinal aí, e nós vamos interagindo aqui juntos e vamos caminhando aqui. Capítulo 2, nós vamos falar então agora, vivificados pela graça. Se primeiro nós falamos a condição anterior do homem, antes de conhecer Jesus, que estava no pecado, dominado por Satanás, agora nós vamos falar desse momento aí, vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Então nós vamos ver 3 tópicos aí. Primeiro, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Segundo, vivificados por sua graça. E terceiro, exaltados por sua graça. 1. Alcançados pela misericórdia divina e o amor também, né? Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com a conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia
para com os indignos. E a gente vê isso nas parábolas de Jesus, quando o próprio Jesus contou uma parábola que perdoou um camarada que devia uma conta impagável. Foi exatamente isso que aconteceu com nós, né? Não tínhamos condição de pagar, mas ele nos perdoou. Isso mesmo, Joyce? É isso. Esse que é a ressurreição e a vida, né? Ele trouxe essa vida para nós, tornou essa vida eterna acessível a nós, e o motivo pelo qual ele fez isso, que é muito interessante, né? Que é mostrado aqui, pela misericórdia e pelo amor divino. Se você ler o verso 4, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, né? Então, misericórdia e amor, tudo isso assim em larga escala, né? Riquíssima misericórdia e muito amor, né? O termo polos ali, Paulo está dizendo que esse amor ele é tanto grande quanto abrangente, né? Ele é muito amor e ele é grande amor, né? Então é muito interessante. O que nos remete, inclusive, no verso, no texto áureo da Bíblia, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o amor, um super amor, que nos amou tanto que despejou em nós essa misericórdia de nos resgatar, de nos dar a oportunidade de segui-lo, né? Lá na primeira carta de João, no capítulo 4, ele fala, porque Deus é amor, né? É o amor que, né, o primeiro mandamento de todas as coisas, quando perguntam para Jesus, né, ele falou, olha, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, em tudo isso se resume em quê? No amor que Deus teve para conosco, que tem ainda para conosco. Verdade. Eu amo esse versículo, João 3,16. É um dos textos que eu mais falo dele. E eu gosto de um corinho que as nossas crianças cantam, né? Eu não sou muito bom para cantar não, mas a letra guarda, tá? As crianças cantam alto, tão fundo, né? Profundo. É o grande amor do nosso Deus, grande, tão grande. Chega a ser redundante, né, Joás? É o que a gente falou isso aqui, de tão maravilhoso que é isso aí. Então nós somos alcançados, e quando a gente fala desse alcançados, isso é tão bacana a gente falar disso, que não há mérito humano nenhum nisso aqui. Nenhum. Não há mérito nosso, né? Porque o verso 4 ali é bem claro. Por que nós alcançamos essa vida, né? Por causa da riquíssima misericórdia e do grande e muito amor que nos amou. Fechando esse tópico primeiro aqui, eu falo o seguinte, Léo, que nós, na vida que levávamos outrora, nós merecíamos a condenação. E estávamos caminhando a passos largos para a condenação, para o inferno. Mas por esse imenso amor, por esse grande amor, por essa grande misericórdia, fomos alcançados por Cristo Jesus. Aleluia. Isso é muito bom. É interessante dizer também que, embora não haja mérito nenhum em nós, né, há a necessidade de uma resposta nossa. Exato. A esse amor que é tão grande, a essa misericórdia que é tão rica, né? Tanto é que, como você conhece um cristão verdadeiro? Quando você percebe amor nas atitudes dele, né? Se você ler 1 João 4, né, verso 8 e 9, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que nós vivamos, né? Então, nós temos vida em Cristo por causa do que Ele fez, por causa do seu gesto de amor, né? E esse amor, ele é contagiante, né? Ele nos alcança e nos torna amorosos também, né? Deixa eu pegar uma linha desse raciocínio seu aqui, Léo, e a gente vai corroborar disso aqui. Aos irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui, sintam-se à vontade em participar com a gente aí. Quando a gente fala dessa resposta do homem a esse amor, nós vamos ver que isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Quem não ama não conhece a Deus. É a reciprocidade. Nós vamos ver que isso é bíblico. Vamos falar um texto disso aqui, Lucas capítulo 15, nós vemos ali 3 episódios. A parábola da dracma perdida,
a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele foi viver o curso do mundo, dominado por Satanás. Gastou tudo que o pai tinha. Ele tinha uma vida saudável e foi viver no mundo. Depois ele, lá no mundo, lá onde ele estava, ele reconheceu o tamanho da misericórdia do pai e tal, reconheceu tudo que ele vivia antes e falou assim: espera aí, eu estou vivendo tudo errado. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão ao meu pai, eu vou reconhecer que eu pequei contra o céu e contra ele, e eu não quero ser como eu era antes, não. Eu vou ser como um jornaleiro dele. Aí olha o tamanho da misericórdia de Deus. Quando esse menino volta, o pai dá a entender que o pai todo dia ia para um determinado lugar esperando esse filho voltar. E Deus está esperando essa decisão sua até hoje também. Deus espera essa decisão sua hoje como ele esperou ontem. Esse retorno, essa volta para ele. E quando o filho volta para Deus, é uma maravilha. Assim como esse filho voltou para o pai. A parábola quer dizer exatamente isso. O filho respondeu ao amor do pai. E olha o que aconteceu. Quando o filho responde ao amor do pai, o pai devolve esse amor a ele. Devolve como? Dando nele um banho de misericórdia, matando um animal lá para fazer uma festa, põe uma roupa nova, manda dar um banho de misericórdia nesse menino, coloca um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés e fala com ele: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, mas foi achado, e houve uma grande festa. Isso prova o tamanho do amor de Deus por quem está distanciado dele, mas precisa haver essa resposta. Bom, precisa entender isso. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente credenciadas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Joás, nós falávamos aqui há uns 15 dias mais ou menos, sobre alguns, é difícil falar isso, mas precisamos, alguns tipos de mensagem que nós ouvimos, e há um tempo atrás no nosso meio cristão surgiu uma frase o seguinte: que Deus não ama o pecado nem ama o pecador. Que Deus não ama o pecado, a gente sabe disso, é fato. A santidade de Deus repudia isso, é fato. Mas agora, em relação ao pecador, vamos contextualizar isso aí, como nós falamos aquele dia? Me parece que é usado um salmo, né? Se eu não me engano, Salmo 11, para justificar isso, mas é claro que quando Deus manifesta sua ira contra o pecado, essa ira ela não tem um objeto do pecado como alvo, né? Ela tem o pecador, né? Então Deus está irado sim com nós pecadores, conosco, né, pecadores. Acontece que dizer que ele odeia pecadores é meio complicado por causa da questão semântica mesmo, né? Ódio do jeito que a gente entende não parece algo que cabe em Deus, né? E assim, na verdade, o que esses textos que mostram essa ira de Deus sendo manifesta sobre os pecadores, o que eles estão falando é desse zelo de Deus, né? Ninguém pode se aproximar de um Deus que é fogo consumidor sem ser consumido. Então, para não ser consumido, precisa da graça, da misericórdia, do amor dele. Por isso que é escrito que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque, embora ele esteja irado com o pecador, não odiando, né? Porque nos remete a outra coisa, né? Embora ele esteja irado com o pecador, ele ama esse pecador muito mais do que em quantidade muito maior do que a ira, né, sobre esse pecador. Então a verdade é que esse amor muito, né, esse muito amor com que nos amou, ele excede até a ira que ele tem contra o pecado, né? Essa é a verdade. Verdade. 3. Exaltados por sua graça. Diga, Léo. Eu ia dizer que aqui ainda dentro desse 2, né, é necessário para que isso aconteça que nós nasçamos de novo, né? Verdade. É o que está lá em João capítulo 3, versículo 3, um novo nascimento, né? Porque se não há novo nascimento, em Cristo não há exatamente essa transformação.
porque o que nos importa é ser transformados. A pessoa ela deve, a igreja está cheia de eis isso, eis aquilo, mas o mais importante é que esses eis foram transformados pela ação do Espírito Santo, por essa graça, por esse amor e por essa misericórdia. E é isso que, da mesma forma que foram transformados, existem também muitas pessoas dentro das igrejas que ainda não foram transformados. Não é porque são membros, não é porque frequentam cultos, porque louvam, que ainda foram transformados, né? Às vezes habitam pecados ainda de estimação, às vezes não nasceram de novo, não nasceram do Espírito. E é necessário o novo nascimento para quê? Para que nós estejamos libertos da nossa condenação, para que nós estejamos em Cristo, buscando, estando libertos do pecado e com toda a promessa de salvação, de vida eterna. Então, assim, muitas pessoas estão desviadas dentro da igreja. Às vezes a gente fala, fulano desviou, mas antes dele desviar lá fora, ele desvia dentro da igreja. Ele está na igreja, está no templo, está na comunhão, mas ele já está desviado. E aí, posteriormente, ele acaba abandonando a membresia e vai desviar. Mas antes de desviar lá fora, ele desviou aqui dentro. Verdade. Para você, para os irmãos aqui, para todos que nos ouvem, uma dica aí para quem gosta de ler, um dos melhores livros que eu li nos últimos 10 anos, Amigo de Pecadores. Esse livro fala de uma história, fala da vida de Jesus numa temática assim, da seguinte forma: Jesus andava só com camarada ruim na sociedade, vamos falar assim, era publicano, cobrador de impostos, pessoas assim complicadas, de uma vida totalmente terrível. Mas o próprio Jesus também, está escrito na Bíblia, né? O próprio Jesus falou que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. O são não precisa de médico, precisa de médico é um doente. Agora, só um fato, uma observação que eu faço em cima disso aí: todos que andaram com Jesus, todos que tiveram acesso a Jesus, todos que tiveram uma vida próxima de Jesus, eles foram transformados. Não ficou ninguém que não desse lugar ao trabalhar de Jesus que não fosse mudado. Essa é a graça. Ele andava com publicanos, prostitutas, né? Verdade. Mas eles deixaram sua vida de erro porque Exato. Andaram com ele, né? E era essa a mensagem dele, né? Vai, não peques mais, né? Tua fé te salvou, não peques mais, né? Era essa a mensagem. E essa verdade você vê muito claramente lá no capítulo 6 de Romanos. Se você ler os primeiros 4 versos, você vai perceber isso aí, né? É o mesmo que Paulo está dizendo aqui, né? Um paralelo entre a vida antiga e a nova vida em Cristo, né? O que ele diz basicamente nesses 4 primeiros versos de Romanos 6 é que se você quer viver com Cristo, você precisa primeiro morrer com Cristo. Ele faz um paralelo entre a morte e a ressurreição de Cristo, né? Nós vivemos eternamente, a vida eterna foi conquistada por Ele na ressurreição. Glória, né? a Deus. Com a morte dele, Ele conquistou para nós a salvação, né? O perdão dos pecados. E com a sua ressurreição, a vida eterna, né? Ele é a primícia dos que dormem. Então, se eu quero viver para sempre com Cristo, eu preciso morrer com Cristo, né? Nesse sentido que lá em Gálatas vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então eu preciso, e essa vida mortificada, né? Ela tem muito da minha atitude também, né? Esse homem que está crucificado com Cristo, esse velho homem, né? Ele precisa continuar lá, pregado naquela cruz. Às vezes ele quer descer, né? Às vezes ele quer fazer as vontades antigas. Quem mantém ele lá, é lógico que é a graça, mas às vezes eu tenho que ir lá e pregar um pouquinho mais, afundar um pouco mais o prego, fica quieto aí, né? Às vezes é uma atitude minha. Só citar um verso aqui dentro do que você está falando, está lá em João capítulo 12, no verso 25, que Jesus diz assim:
Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Glória a Deus. Fechando esse pensamento, esse capítulo 2 aqui, para a gente encerrar o nosso comentário também, que o tempo já está mandando a gente parar. Existe um sacrifício lá no Levítico, que esse animal que ia ser sacrificado, ele precisava ser esfolado. Esfolado. Esse animal, ele era morto e depois ele era esfolado. A pele era arrancada mesmo, como um sacrifício. Esse sacrifício tipifica, claro, que Cristo, a obra de Cristo lá no Calvário, mas também a vida que Ele proporcionou a nós. Nós que servimos a Cristo, se a gente não for esfolado, ou seja, se essa velha natureza não for arrancada de nós, dificilmente nós vamos dar acesso ou nós vamos dar vazão à nova vida que Ele tem para nós. Só que, para que esse animal fosse esfolado, vivo, ele não aguentaria. Primeiro ele precisava morrer. É o que acontece conosco. Para a gente ser esfolado, para essa velha natureza sair de nós, ser tirada por Cristo, primeiro nós precisamos morrer. Morre para o mundo e renasce para Deus. É o novo nascimento. E isso é através da fé em Cristo Jesus. E estarmos em espírito, né? Verdade. É o que fala lá em Gálatas, capítulo 5. Verdade. Vamos lá. Capítulo 3, a salvação não vem das obras. Em Efésios 2, de 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. Ponto 1. A graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, de 1 a 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Então a graça, ela não vem das obras para que ninguém se glorie, mas ela vem de Deus para que essa glória continue e é sempre de Deus e não do homem. É pela graça que Deus reconciliou, né, consigo mesmo o mundo por meio de Cristo. Né, isso está escrito lá em 2 Coríntios 5,19. Essa graça é aquela graça que se manifestou salvador a todos os homens. Né? Nós falamos bastante dela 2 semanas atrás. Aí. Verdade. Quando a gente fala dessa graça como meio de salvação, isso aí não tem nem que ficar falando muito. O que é graça? Primeiro, o que é graça? Graça é um favor imerecido, mas vamos falar isso melhor, de Deus aos homens. Porque se eu falar que graça é um favor imerecido de quem para quem? O homem não tem graça. O homem tem a graça de Deus. O homem não tem a graça por si próprio. Então a graça é um favor imerecido de Deus para esse homem caído. Ok? Amém. Ok, Joyce? É isso. 2. Obras como evidência da salvação. E aqui a gente fecha a nossa lição. Aqui Paulo usa 2 negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. O que a gente fala é o seguinte, que a obra não vai condicionar salvação a ninguém. O ser humano, o homem, não é salvo pelas obras, mas uma vez que ele é salvo, ele tem que produzir boas obras, que nós podemos até chamar de fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5,16 a seguir. Então, nenhuma obra vai condicionar ou vai proporcionar salvação a ninguém. Se eu fizer boas obras, eu não vou ser salvo. Só as obras não. Agora, se eu aceito Jesus, se eu entendo o plano da salvação, e aí sim, a salvação, a graça salvadora, ela começa a gerar em mim boas obras, isso é fruto da salvação. Nós como cristãos, né, desde sempre, desde que a igreja é igreja, a igreja tem sido um paradigma de como se deve agir. Né?
o mundo sempre olhou para a igreja e, de certa forma, aproveitou muito bem as coisas que nasceram na igreja, né? A educação na forma que nós temos hoje, né? Isso é coisa que vem lá de uma tradição bem antiga, né? Que é da igreja, de ensinar. Então, sempre a igreja sempre foi esse paradigma a ser seguido, né? E a nossa ala legalista, sobretudo, né? Sempre disse como os outros devem agir, né? O que acontece é que hoje no mundo, né, se a gente olha em volta aí, há uma expectativa de todos, no sentido de que a gente, como igreja, haja como a gente diz que se deve agir, né? Você olha para os legalistas, olha para os canais do YouTube deles, né? Tem milhares de seguidores, né? Porque aponta o dedo para todo lado, né? Diz como todo mundo tem que agir, né? Mas você não vê as atitudes dele se condiz com aquilo que ele está falando. E o mundo tem esse clamor, né? Quando o mundo olha para a igreja, ele olha com esse olhar de você está fazendo o que você está dizendo que eu tenho que fazer, né? Você está agindo da forma que você diz que eu tenho que agir, né? O mundo tem esse clamor com relação à igreja. E quando a gente olha, eu lembrei na hora de Mateus capítulo 5, né, quando Jesus vai falar lá no verso 13, vós sois o sal da terra, mas se o sal perde o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se esconde uma lâmpada e a coloca debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, e assim ela brilha para que todos os que estão na casa. Assim vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Então, me parece que o sal não está salgando, né? Me parece que a luz está escondida, com medo, igual todo mundo, né? Está todo mundo com medo, e a luz também, né? Está todo mundo com medo, e o sal também, né? O sal tem que salgar e a luz tem que brilhar, né? Eu acho que passou da hora da igreja mostrar a que veio, né? E é isso que Jesus está falando, que todos vejam as suas boas obras, né? Boas obras é um termo bem abrangente, né? Me parece que na maioria das vezes, o contrário daquilo que todo mundo faz, né? É a contramão, né? Nós temos um subsídio teológico aqui na nossa revista que esclarece bem esse quesito da graça, que diz assim: a ação da graça de Deus está centrada em seu Filho, sua morte, ressurreição e entronizado no céu como Senhor. Em relação à demonstração de sua graça, primeiramente vem o chamado ao arrependimento e à fé. Através dessa convocação, o Espírito Santo torna a pessoa capaz de responder à graça de Deus através da fé. Aqueles que por meio da fé respondem ao Senhor Jesus Cristo são vivificados juntamente com Cristo, são regenerados ou nascidos de novo por obra do Espírito Santo, são ressuscitados e assentados com Cristo no reino celestial e continuam a receber a sua graça, a graça por sua união com Ele, que é a fonte do poder. Isso os torna capazes de resistir ao pecado e de viver de acordo com o Espírito Santo. Os crentes então passam a servir a Deus e a praticar boas obras. Como o pastor disse, não é as obras que salvam, é a graça que salva. E o crente que recebe a graça, ele automaticamente faz boas obras. Verdade. Conclusão: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras
que glorificam nosso Deus e nosso Pai. Graças a Deus. Vamos às nossas considerações finais. Professor Joás. Lembrando de boas obras, né, a primeira coisa que me vem à mente é Daniel e seus amigos, né? Eles estão numa terra estranha, onde todo mundo age de forma diferente do que eles estão acostumados a ver, né? E algumas vezes no texto de Daniel eles são obrigados a fazer alguma coisa, né? Come isso aqui porque todo mundo come. Não, nós não vamos nos contaminar com esses manjares, porque nós somos diferentes, né? Nosso paladar é outro, é mais refinado. Então a gente não vai comer isso aí não. Comendo verduras eles ficaram mais fortes do que os outros que estão comendo de sempre. A partir de agora ninguém adora outro Deus senão... mas eu todo dia, 3 vezes ao dia, eu abro a minha janela virada para Jerusalém e clamo ao Senhor, voltado para Jerusalém. Não é o decreto do rei que vai mudar o meu hábito. Todo dia eu vou fazer a mesma coisa, 3 vezes ao dia, vou dobrar o meu joelho com a janela aberta, voltado para Jerusalém, né? E está escrito isso no texto. Ele fez como de costume. Ele fazia sempre assim, ele continuou fazendo sempre assim. Então, boas obras, às vezes, vai de encontro a tudo que a gente está acostumado a ver, né? Às vezes é confronto mesmo, mas a gente deve se manter fiel e permanecer nas boas obras, né? Essa é a verdade. Graças a Deus. Léo? A grande reflexão dessa lição de hoje é o que Paulo está dizendo aos Efésios, é justamente que nós estávamos mortos em nossos delitos, fomos vivificados em Cristo, fomos salvos pela graça e não por meio das obras, que a graça é um favor imerecido. E lembrando que o cristão, ele é um imitador de Cristo. Nós temos que imitá-lo nos atos, nas palavras, nos gestos, nos comportamentos. E todas as vezes que nós esbarrarmos com qualquer dúvida em relação a alguma atitude, algum pensamento, nós temos que nos colocar no lugar de Cristo e nos perguntar como Cristo faria, porque independentemente, porque nós sabemos que o Espírito, a letra às vezes mata e o Espírito vivifica, e nós temos que estar em espírito. O cristão imitador de Cristo, ele não vive em pecado. O pecado é um acidente de percurso. E para sabermos, para nós refletirmos, pensarmos e autoanalisarmos se estamos em Cristo, se somos nova criatura, nós temos que saber se as atitudes que cada um de nós tem feito no dia a dia, não apenas no templo, mas principalmente fora do templo, nas nossas casas, no nosso trabalho, na rua, através dos nossos comportamentos, se estão agradando o coração de Deus, se estão indo de encontro aos ensinamentos da palavra de Deus. Sendo assim, nós fomos transformados. E aqueles que ainda não foram transformados, é porque o evangelho ainda não penetrou da forma que tem que ser penetrada, né? Nós temos e temos que lembrar do que está em Romanos capítulo 14, versículo 9, para encerrar. Eu vou buscar aqui, Romanos 14, versículo 9, dentro do que está sendo falado. Romanos 9, 14, porque todos nós, Romanos 14, 12, assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Todos nós daremos contas de nós mesmos a Deus. Muito bom. Antes da gente terminar aqui, eu quero mandar um abraço a todos vocês que estiveram conosco, os irmãos que estão aqui. Deus abençoe vocês. Os irmãos que nos acompanharam durante essa transmissão, vários irmãos do Rio de Janeiro, da Bahia, irmãos aqui, Tico e o Léo, um abraço, Deus abençoe vocês. E eu quero encerrar com o capítulo 12, versículos 1 e 2 de Paulo, a carta aos Romanos. A gente encerra com esse texto.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E olha o versículo 2: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo excepcional, um domingo maravilhoso, e nós vamos orar agora, encerrando essa transmissão, esse culto agora de ensino da palavra de Deus. E hoje à noite, tá? Domingo que vem tem mais, mas hoje à noite, às 19 horas, queremos te convidar para um grande culto de louvor e pregação da palavra de Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Joyce, ore conosco, por favor. Deus eterno, santo e bendito, nós te damos graças, Senhor, por essa rica oportunidade que tivemos, Senhor, de falar da Tua palavra, de estarmos unidos, Senhor, na Tua casa, Senhor, para discutir sobre a Tua verdade, Senhor, para entender melhor, Senhor, o Teu plano para nós, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pela misericórdia que alcançamos em Ti, Senhor, pela graça da salvação, Senhor, pelo Teu grande amor com que nos amou. Deus eterno, nós somos gratos, Senhor, pelos presentes que o Senhor nos dá, Senhor, ainda que nós não mereçamos nenhum deles, Senhor. Amém. Deus querido, Tu és soberano, Senhor, e Tu estás no controle de tudo, Senhor. Que a Tua graça e o Teu amor seja conosco mais uma vez nesse dia, Senhor. Guia-nos na Tua verdade, nos ensina a viver a Tua palavra, Senhor, porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, e é em Ti que confiamos, Senhor. A nossa esperança está em Ti, na Tua salvação, no Teu braço forte e na Tua mão estendida, Senhor. Sê conosco nesse dia, é o que nós te pedimos, gratos por tudo, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, um forte abraço, tenha um excelente domingo. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Nós que estamos aqui dizemos amém. E você que está aí do outro lado também confirma essa palavra dizendo amém. Deus te abençoe.